Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Crescimentando e no vídeo de hoje eu irei responder a pergunta: ateísmo é uma religião? Essa ideia de trazer essa questão surgiu de um comentário aqui no canal de um vídeo que eu fiz há muito tempo. Se afirmou que ateísmo não era uma religião, porque no vídeo eu mencionava que em alguns rankings ou classificações o ateísmo era como se fosse uma religião e aparecia nos rankings gerais de religiões do mundo, as maiores religiões do mundo, e lá tinha as não religiões ou religião ateia. E hoje eu quero responder essa pergunta, e é uma ideia de quadro interessante, respondendo a questões, indagações que pessoas que comentam no canal. Então, se você fizer algum comentário ou trouxer alguma questão, talvez sua questão seja respondida aqui em formato de vídeo. Então, ateísmo é uma religião? Tem um livro clássico que é chamado Os Territórios da Ciência e da Religião, que fala da história da ciência e da religião ao longo do tempo, com um especialista, se eu não me engano, ele é de Stanford, que é o Peter Harrison. Ele fala que a ciência e a religião, bem sumarizado, o que eu vou explicar aqui, era como se fossem virtudes internas, eram características das pessoas. A pessoa ela tinha uma boa ciência, a pessoa tinha uma boa religião, mas com o passar do tempo e na atualidade, religião está associado a algo externo ou uma instituição que existe externamente à pessoa, no qual a pessoa segue. Então, religião, basicamente, hoje, se tornou um sistema de crenças e práticas particulares a um grupo social na religião consagrado. E essa ideia de religar-se com Deus. Só que, se você observar bem, quando a gente olha, por exemplo, para os grupos religiosos hoje, temos o judaísmo, temos os católicos, temos os cristãos, protestantes, temos os budistas, temos os islâmicos, temos os shintoístas, temos os hindus, temos vários grupos religiosos. Inclusive eu tenho um vídeo no canal que fala um pouquinho de cada uma dessas religiões e quais são as maiores religiões. Mas cada uma dessas tem suas peculiaridades, tem seus sistemas de crenças e práticas e uma relação com o mundo metafísico. Muitas dessas religiões não têm nem a presença de Deus e nem a presença do sagrado. Então eu diria hoje em dia, para a maior parte das religiões, essa questão de precisar ter a pessoa divina para ser considerada uma religião, como muitas pessoas citaram, não é algo tão essencial. Porque às vezes a religião é muito mais do homem com a natureza, do homem consigo mesmo, uma transformação do homem, e ainda assim é considerado uma religião. Assim também como existem religiões que falam diretamente de Deus, como os judeus e os cristãos e os islâmicos. E algumas religiões são politeístas, em que tem animais como os deuses e outros tipos de fenômenos, desde a lua ao sol, como se fossem deuses também. Então, a presença de um Deus não caracteriza ou não define se aquilo é uma religião ou não. É claro que automaticamente, se você coloca a presença de Deus ali, já se classifica como religião. Mas existem religiões que a presença de Deus não está tão forte. Isso abre espaço para que outras coisas possam ser consideradas religiões, mesmo que elas não tenham a presença de Deus. E é ali que eu discuti a questão do ateísmo. Por quê? Existem várias maneiras de analisarmos uma coisa. Existe a maneira ampla e a maneira específica. Você pode discordar de mim, mas essa é uma abordagem muito comum. Então, por exemplo, quando falamos de religião de forma ampla, nós estamos falando de religião que tem Deus e que não tem Deus. É uma forma de abordar religiões como um todo, um padrão geral de religião. Mas quando queremos falar de religião, de religar com a divindade, eu estou sendo bem específico, eu estou sendo o mais estrito possível na minha abordagem, excluindo coisas e com um conceito muito fechado. Então, religião de religar está associado à ligação com Deus. Então, seriam religiões que têm algum tipo de divindade muito claramente ali. Mas existe a forma de religião que é a religião ampla. A forma ampla que incluiria várias religiões que não têm a presença de um Deus e que só têm uma relação com a morte e com a vida após a morte. Então, nesse ponto, existe o ateísmo também, a não crença de Deus, tanto estrito quanto genérico. E o que eu queria trazer no outro vídeo era a forma genérica. Por quê?
Quando a gente fala de ateísmo, estritamente ateísmo, automaticamente, quando você diz que não há Deus, você não crê em Deus, você não vive de forma a seguir nenhum grupo religioso ou algum grupo que tem uma relação com o sagrado, você não vai fazer parte de nenhuma religião. Porque a própria ideia de ateísmo já é uma ideia que tenta se separar das instituições religiosas como um todo. Mas o meu ponto é, por que as pessoas colocam o ateísmo às vezes como uma religião e as não religiões como religiões? Parece um paradoxo, mas na verdade é porque o ateísmo, se ele for organizado de forma a ter sistemas e práticas específicas, terem líderes e trabalhar de forma igual a uma religião ampla, como religiões que não têm relação com Deus, ele fica se parecendo com uma religião. Então, no sentido estrito, o ateísmo não tem a ver com religião. Mas no sentido amplo, ateísmo pode parecer uma religião, desde que o ateísmo ele se pareça com grupos religiosos específicos. Agora, será que o ateísmo se parece com grupos religiosos específicos que não têm uma relação com algum tipo de divindade muito forte, ou até nem tem direito? Eu digo que tem. Não são todos os ateus, porque existem ateus que não se ligam a nenhum grupo específico, ou são ateus que procuram se distanciar de qualquer tipo de defesa de instituição ou de organização específica. Nesse tipo de ateu, ele não se encaixaria nem em religião ampla, e seria um ateísmo mais estrito mesmo, no qual existe uma negação da religião. Mas quando a gente fala de ateísmo como sistema de crenças e práticas, hoje em dia o ateísmo acaba se assemelhando muito a uma religião no sentido amplo, no sentido de uma religião que não tem relação muito forte com a divindade. Por quê? Se você observar bem, tem várias notícias, se você botar no Google, a maior nova religião do mundo, a não religião. Conforme o secularismo cresce, o ateísmo e agnósticos são experimentando expandir e diversificar seus grupos, ou seja, é como se os ateus e agnósticos estivessem expandindo e procurando convencer novas pessoas de que aquilo que eles estão fazendo é certo. Ou seja, primeira coisa, que tem uma religião, sentido amplo. Você tem sistema de crenças e práticas, você tem um sistema de crenças e práticas que vai desde a teoria da evolução, da teoria das cordas, coisas que são aplicadas de forma a tentar negar a existência de Deus. Você tem um sistema de crenças, e às vezes crenças que não são comprovadas ainda, como a teoria das cordas ou o multiverso, e também tem práticas, pessoas que elas não vão para nenhum lugar fechado, mas elas se encontram com amigos para discutir, para criticar Deus, um lugar que não é sagrado, mas que é um lugar que, de certa forma, já se torna um lugar ali rotineiro e o grupo se encontra. Agora a relação com a vida pós-morte, dá respostas muito incisivas que, conforme o secularismo diz, e conforme o racionalismo interpreta, não há nada depois da vida após a morte. Mesmo que filosoficamente seja impossível comprovar isso, já que isso é uma forma racionalista e kantiana de analisar, você chega à conclusão de que não há nada com certezas absolutas, e pessoas que defendem isso claramente, que tentam convencer. Outra figura importante que tem na religião, os seus líderes e suas divindades, que na verdade são divindades simbólicas, que é Charles Darwin, Stephen Hawking, tem os seus evangelizadores, os apresentadores dos cosmos, que é uma série que tenta divulgar como a natureza ela surgiu do acaso e sozinha. Você também tem os líderes como se fossem pastores, que é o Richard Dawkins, por exemplo, e outros autores que escrevem e divulgam ideias ateias, tentando convencer as pessoas de que Deus não existe. Assim também como existem pessoas que acreditam em uma religião e que tentam convencer, ou seja, há líderes, há uma divindade simbólica, há evangelizadores e há certezas muito claras acerca da vida pós-morte e da relação da gente com a morte. Se eu desse essas características genéricas para você, você certamente diria que era uma religião, talvez oriental. E, dessa forma, o ateísmo no sentido mais amplo hoje em dia, com essa ideia de evangelizar pessoas, de tentar convencer as pessoas de que o ateísmo é a melhor opção, de que Deus não existe, e com grupos se reunindo para discutir sobre isso, isso acaba se tornando, de certa forma, uma forma de nova religião. É uma discussão assim que não tem um ponto final, mas hoje eu considero alguns tipos de ateísmo
já como uma religião. Mas espero que vocês não se ofendam e que você possa discordar de forma muito educada e que a gente possa fortalecer a discussão aqui no canal. Como muita gente estava falando desse vídeo, eu preferi trazer um vídeo resposta explicando meu ponto de vista e porque eu acredito que algumas formas de ateísmo se assemelham e são classificadas como religião. Então é isso, se inscreve no canal do Crescimentando, dá um gostei se você gostou desse vídeo e se inscreve no canal do Crescimentando lá no Instagram. Até os próximos vídeos, até logo!